surf é um esporte aquático que exige habilidade e consiste em deslizar sobre as ondas do mar. É considerado um esporte de aventura, onde o praticante precisa realizar diversas manobras com diferentes graus de dificuldades. Mas o surf não existiria sem a prancha, o tema desta semana do programa A Origem das Coisas. Afinal, você sabe onde surgiu a prancha de surf? Pois fique atento, pois há uma polêmica sobre essa origem, e é o que a gente vai ver a partir de agora. Meu nome é João Hudson Godoy de Campos. No mundo do surf eu sou conhecido como China. E a minha história de fabricação de prancha de surf começou em 1986, quando eu vim para Florianópolis para o start dessa minha jornada aí. E eu comecei lixando pranchas, depois fui para o aprendizado do glass, que é a parte da resina. E depois eu vim a shapear as pranchas, que hoje é o que eu faço mais, assim. E também continuo fazendo todas as etapas da prancha, como a gente vai fazer uns videozinhos aí, vamos mostrar ali como funcionam as coisas. E é isso, e estou aí nessa luta aí desde 1986, estamos na estrada. A prancha de surf, ela foi inventada, é uma guerra dos peruanos e dos havaianos. Os peruanos têm o Cabalito de Totora, que é um mini barco curvado assim, que já servia de prancha de surf. E os havaianos realmente shapearam as madeiras, né? Que foram os primórdios do mundo ali, que era a cultura dos havaianos andar em cima das pranchas de madeira, que depois elas foram ganhando essa evolução onde a gente está hoje, com pranchas de epóxi, com prancha de IPU, com outros materiais que foram entrando no mercado, fibra de carbono, né? E aí foi dando esses upgrades aí nas pranchas aí, que hoje a gente tem essa tecnologia altíssima aí, com máquinas nos ajudando para fazer os shapes mais perfeitos. E o resto é manual, o resto é trabalho de verdade, não tem conversa. A origem da prancha, ela vem disso daí. Ela foi criada principalmente em madeira, né? No começo de tudo. Depois entrou muita madeira balsa, aquela madeira da árvore que é super leve, que essa daí já consegue ser resinada. As primeiras pranchas não precisavam nem de resina, nem de nada. Era uma questão de forma, né? Foram feitas formas de madeira que flutuavam e as pessoas se divertiam dessa maneira. E aí depois ela foi ganhando essa evolução de ela ganhar uma resistência, uma proteção da fibra e da resina. E aí chegaram as quilhas, que deram as direções para as pranchas. No começo eram todas uma quilha só, depois ela passou para ser biquilha, evoluiu para 3, depois virou 4. E hoje a gente tem todo esse multi-universo aí de multifins, de multipranchas, de modelos mais antigos, modelos evolutivos, modelo de high performance, né, que é os meninos do circuito mundial aí que usam as pranchas de alta performance. Essa foi a grande evolução da nossa história da cultura do surf. As primeiras pranchas que as pessoas surfaram na vida foram nos Cabalitos de Totora, que não é bem madeira, é um bambu, umas coisas que os peruanos inventaram ali para eles poderem pescar e que no final eles pegavam onda com isso já, que dava para ficar em pé. E aí quando entrou o mundo da prancha de surf, que se percebeu que podia ficar em cima daquilo em pé, aí entrou a madeira que virou, né, praticamente uma parte ali para a gente poder se equilibrar ali na prancha, e dali nasceu o surf. Hoje em dia, a maioria das pranchas são construídas com poliuretano, que poliuretano é um produto injetado que ele fica denso, depois ele ganha um compacto, né, e que vira esse bloco que a gente fabrica. E depois a gente usa fibra com resina. Hoje em dia a gente não usa mais quilhas na prancha
colocadas fixas, elas são plugs assim internos, que depois a gente põe as quilhas externas assim, só com cleque, com parafuso, sabe? Hoje tem essa evolução até por a gente poder transportar mais fácil uma quantidade maior de prancha, que quando elas têm as quilhas fixas é mais perigoso, mais difícil de carregar, mais volume. Hoje em dia a gente tem essas pranchas que ficam todas com as quilhas, né, separadas, a gente carrega praticamente só a prancha e aqui as quilhas a gente leva nas malas. Tem a prancha de epóxi, que é a prancha feita de isopor, fabricada com uma resina especial que foi desenvolvida, que é essa resina de epóxi, que antigamente ela era muito usada em outras coisas, mas não era adaptada ao surf. Aí hoje as indústrias químicas conseguiram desenvolver essa resina de alto nível, que a gente fabrica as pranchas de epóxi, que ficam muito boas. Poucos atletas do circuito gostam, do circuito mundial, né? Tô falando da primeira linha do surf, gostam das pranchas de epóxi, mas alguns põem no quiver. E a maioria dos atletas gostam mesmo da prancha de poliuretano, a moda antiga, como diz o outro, mas ela é que faz a performance ser mais forte, pela força da onda, conforme o lugar que está a etapa, eles vão usando, né, a prancha adequada. Na piscina é uma prancha que funciona muito, a de epóxi, os meninos gostam muito. E no mar é outra densidade, outra flutuação, aí o pessoal prefere a prancha de PU. As pranchas de surf, elas possuem assim, matérias-primas que são essenciais, né, para a produção, que são um bloco de poliuretano ou EPS, é um bloco que, assim, popularmente conhecido como isopor, né, mas na verdade o isopor tem suas variações e a gente utiliza o poliuretano e o EPS para fabricar as pranchas de surf. Logo depois do isopor, outra matéria-prima que é extremamente essencial é a fibra de vidro, que é a manta que vai por cima para poder segurar bem essa prancha, trazer resistência. Junto com essa fibra de vidro vem a resina, que pode ser poliéster ou epóxi. Então, no bloco de poliuretano a gente utiliza a resina poliéster e no bloco de EPS a gente utiliza a resina epóxi. Outro componente importante para a construção dessa prancha de surf são os plugs que vão embaixo dela, que é onde você coloca as quilhas. Então esses plugs também, não tem como fazer uma prancha de surf sem esses plugs. Então são esses 4 principais componentes, né, e matéria-prima para poder realizar a construção dessa prancha. E também hoje a gente atrelou tudo isso com a tecnologia. A gente hoje em dia usa o trabalho artesanal alinhado com a tecnologia, porque 90% da prancha é feita em trabalho artesanal, mas o primeiro passo, que é a usinagem de um bloco de EPS ou poliuretano, é feito numa máquina CNC, que funciona como uma impressora 3D. Então, a partir dali, o shaper, que é o design e dono desses modelos de pranchas de surf, ele desenvolve um arquivo onde ele manda para essa máquina e ela usina perfeitamente praticamente como a prancha vai ficar de resultado final. Então seria isso, assim, os principais componentes. Primeira coisa que a gente busca num fornecedor para matéria-prima é a qualidade. Assim, a qualidade, sendo produto aqui do Brasil mesmo ou importado, o principal fator é a qualidade. Então, por exemplo, assim, hoje aqui no Brasil a gente já tem blocos, resinas, assim, ó, eles não devem nada em qualidade para os importados, né? Mas, por exemplo, fibra de vidro. Fibra de vidro, até hoje, a gente só consegue utilizar uma que a gente importa da Austrália de 6 em 6 meses. Então, assim, ó, essa fibra de vidro não adianta, não tem substituição, até que seja apresentada para nós, né, uma melhor. A gente fica aí nesse processo de importação anual, pelo menos 2 vezes por ano, da Austrália. E é isso, a gente sempre vai buscando mais pela qualidade, nunca pelo preço, porque se a gente quer ter uma prancha de qualidade, a gente precisa entregar com produtos de qualidade. A nossa busca por inovação é constante, a gente sempre
tenta estar na vanguarda da tecnologia de fabricação de prancha de surf. Por exemplo, tá tendo campeonato, os nossos diretores e até os nossos shapers, eles várias vezes, assim, e pelo menos uma vez por ano eles vão em algum campeonato fora do país. O dono mesmo, o Josenir, ele vai pelo menos para Portugal uma vez por ano, e para Califórnia, se necessário, ele também vai. E ele sempre gosta, assim, de fazer esse intercâmbio, visitar outras fábricas ao redor do mundo, ver o que está acontecendo, para trazer essa tecnologia para dentro da nossa fábrica. Por exemplo, na última viagem que ele fez, ele viu que o must do momento era uma prancha full carbon, onde ela é toda de carbono por fora. E já estamos produzindo a prancha full carbon. Então, a gente sempre tenta pegar pessoas estratégicas para fazer esse intercâmbio de fabricação mesmo, e visitar e trazer o que tem aí de tecnologia para a gente, e o que a gente puder, a gente vai colocar aqui dentro da nossa também, porque a gente quer uma prancha assim, que ela esteja à altura de todas as pranchas internacionais. E já está, né? Tanto que a gente produz aí prancha para o Mineirinho, a gente já produziu prancha para o Gabriel Medina, então as pranchas do Felipe Toledo a gente também... A Sharpai também está trabalhando com a gente. A gente coloca um bloco, onde tem um disco que fica rodando em movimentos de vai e volta. E a partir daí ela vai sendo usinada e fica praticamente no formato final da prancha. A cultura do surf, ela veio um pouco poluída do passado, né? Aquela história do surfista cabeludo, malandro, só quer passar o dia todo na praia, né? Porque aquilo não gerava dinheiro, só gerava felicidade. Mas as pessoas também se deram conta que a vida também não é só dinheiro, né? Porque tem pessoas na vida que só tem dinheiro, eles não têm mais nada. A conta bancária dele é maravilhosa, mas a essência dele é muito ruim. Então o surf hoje proporcionou que entrasse muitas pessoas, o mundo proporcionou isso para essas pessoas que talvez estivessem ali, né, um pouco frustradas da vida, que só tinham o dinheiro e não tinha a felicidade do surfista que não estava lá nem aí na praia. Ele precisava de um pedaço de parafina e dia de sol e dia de onda. E isso incomodou muito tempo, muitas décadas a gente sofreu essa repressão policial, da mídia, da familiar, de tudo. Todo mundo jogava contra a nossa felicidade. Até que ficou mais profissional, começou com as pranchas ficando mais profissional, e as competições foram ganhando mais força, mais investimentos, as grandes empresas entraram nesse negócio. Hoje o surf é realmente um esporte milionário, ele paga salários altíssimos a esses meninos aí da primeira linha do surf, as premiações são bem legais, então hoje em dia já não tem mais essa história de que surf é coisa de vagabundo, de cabeludo, que não faz nada da vida. Então hoje a pessoa tem, a sociedade de fora já nos vê com um pouquinho mais de respeito, por a gente ter conquistado títulos, né? Conquistado as coisas da vida, né? O surf me deu tudo, eu só agradeço a Deus. O surf me levou para viajar o mundo inteiro, o surf me bota comida na minha geladeira, o surf me dá felicidade, transforma a vida das pessoas, né? E essa daí foi eu acho que essa foi a grande evolução da história do surf, que hoje ela é um esporte muito aceito pela sociedade. E há muito pouco tempo atrás, a gente sofria muita repressão da sociedade por ser surfista. E aí agora a nova geração que está atuando e aqui vai vir, não vai passar por isso, né? Não vai passar por esse problema. Mas
técnicas são assim, ó, foram evoluindo. Antigamente era tudo muito manual, né? Muito manual, não tinha nada, a gente não tinha... Eram fabricadas as pranchas, quando no caso começou as madeiras, eram com equipamentos de marcenaria, né? E aí foi desenvolvido uma indústria direto para a nossa construção de prancha de surf, que hoje a gente tem vários lugares do mundo, na América, na Califórnia, na Europa, que produzem esses materiais de alto nível para a gente tanto fazer a forma quanto fazer a parte da resina, da lixação, porque tudo tem um seu equipamentozinho, sabe? Tudo tem o seu detalhezinho ali, as madeirinhas, a longarininha, tudo tem uma confusão ali. Na hora de lixar tem uns soft pads, uns discos assim que são macios, para que não estrague a prancha. É bem legal o que isso evoluiu, né? E aí hoje a gente tem uma estrutura também que é a máquina de shape, que hoje a gente consegue desenhar a prancha previamente no computador e a gente envia um e-mail aonde fica essa máquina no distribuidor de bloco e ele já nos passa esse corte. Quando eu pego o material, ele já vem pré-shapeado. Então a máquina já me deu essa velocidade no meu trabalho, que eu não preciso hoje mais usar a plana que era usado, não preciso usar um monte de equipamentos que agora estão já encostados dentro da fábrica, que a gente já pulou essa etapa. E aí eu já ganho, porque eu ganho precisão, porque o computador me dá essa vantagem de eu fazer a prancha mais precisa e de eu também poder repetir a prancha para o mesmo atleta. Se ele realmente gostou dela de verdade, eu posso fazer uma prancha exatamente igual, muito parecida, né? E posso fazer mudanças pequenas também, né? Para que aconteçam coisas no surf, conforme a manobra que ele exige, ou o tubo, ou aquele outro momento que é criado dentro do surf. E essas medidas aqui, milimetricamente ali, vão me dando mexidinhas superficiais assim na prancha, mas que mudam muito, sabe? Eu acho que a parte mais significativa hoje do surf mesmo é que a gente conseguiu evoluir as pranchas a terem excelente peso, tanto ela sendo construída no poliuretano quanto sendo construída no isopor. Elas têm um peso muito leve, muito resistente. No passado a gente não conseguia ter essa resistência, principalmente no Brasil, porque não chegavam esses materiais importados aqui, era muito difícil. E hoje a gente tem acesso a tudo isso, graças a Deus. E a nossa construção da nossa prancha brasileira, ela compete com qualquer prancha de nível internacional, porque a gente usa realmente o equipamento que eles usam fora. A gente tem as mesmas máquinas, os mesmos blocos, a mesma fibra, a mesma resina. A gente tem acesso a tudo que todos os australianos, todo americano constrói a prancha. Lá a gente pode construir uma muito parecida aqui no Brasil e com a mesma tecnologia. Aqui na Proilha nós temos 2 galpões. Esse aqui é o galpão principal. Ele já tem capacidade para armazenar aí 5 meses de matéria-prima, né? Matéria-prima para 5 meses de produção. E a gente também tem um galpão aos fundos que armazena a matéria-prima excedente. É que assim, ó, os tecidos a gente consegue deixar aqui, mas bloco de prancha é uma coisa que ocupa muito espaço. Então a gente tem muito bloco lá e alguns blocos aqui. Então é isso, assim, a gente possui esses 2 galpões, mas é tudo muito organizado e arejado e isso é bem importante, assim, a gente coloca esses materiais em locais que não tem muita circulação de pessoas, só algumas pessoas podem entrar e pessoas autorizadas, né? E, por exemplo, os produtos químicos, que é acetona, resina, a gente tem que armazenar de acordo com as normas de segurança, né, dentro ali de um lugar específico. A gente tem uma empresa de segurança do trabalho que auxilia a gente nessa parte, né, de armazenar essa matéria-prima inflamável de uma forma segura, até o manuseio também. Com relação a um sistema, né, para gerenciamento aí da nossa fábrica, da matéria-prima, a gente encomendou um sistema
Porque eu não sei se vocês perceberam, mas é muito difícil tu encontrar uma fábrica de prancha de surf que seja estruturada por aí, né? Então não tinha sistema de controle assim, de resina, de bloco, não tinha, de etapas de produção. A gente, no nosso sistema que a gente encomendou, tem a etapa de cada produção feita, computada, para a gente saber quem que fez cada etapa, o funcionário que fez. Então nós encomendamos esse sistema e a gente utiliza ele até hoje e a gente vai aprimorando ele sempre que a gente precisa. A gente já está aí há mais de 10 anos com esse sistema em constante evolução e nele a gente consegue fazer tudo, desde emitir nota fiscal, controlar a matéria-prima, controlar o processo de produção, que é muito importante, né? O processo de produção, cada etapa feita por cada profissional, eles colocam lá quem fez a etapa, que dia, quando começou, quando terminou. Porque daí a gente consulta uma prancha sob encomenda, a gente olha, a prancha está na etapa tal, daqui a uns 2 dias vai ficar pronta. Então é isso que a gente fez, assim, encomendamos um sistema e estamos aprimorando ele até hoje. O armazenamento da matéria-prima, elas ficam assim num local que seja arejado, com pouca circulação de pessoas e de uma forma extremamente organizada e limpa. A nossa fábrica, qualquer lugar aqui da nossa fábrica é extremamente limpo, desde a produção até a estocagem. Então assim, e os produtos inflamáveis, daí eles são estocados de acordo com as normas de segurança que a gente precisa seguir, né? Então é basicamente isso, lugar seco, fechado, arejado e limpo. Aprimorar as nossas técnicas de fabricação sempre foi um objetivo aqui na empresa. A gente sempre está buscando novas técnicas, novas tecnologias e isso a gente consegue trazer muito devido a esses intercâmbios que os nossos gestores fazem, né, com outras fábricas de pranchas de surf ao redor do mundo. Às vezes até os nossos próprios atletas também falam o que está acontecendo na cena mundial. A gente já produziu prancha para o Mineiro, para o Gabriel Medina e eles conseguem também dar esse feedback para os shapers dele, né? Deles, o que está acontecendo, como é que está a tecnologia e é a partir disso aí. A gente vai desenvolvendo mesmo através de pesquisa de mercado e desses intercâmbios aí. A nossa fábrica ela tem uma capacidade para produzir assim, de maneira confortável, tranquila, 600 pranchas por mês. Mas durante a pandemia, naqueles meses ali onde teve aquele boom de fabricação e encomendas de pranchas de surf, a gente chegou a produzir mais de 900. Então é aquela coisa, a gente consegue produzir mais de 900, mas para ficar confortável, num prazo legal para o cliente, 600 pranchas por mês. Acho que a nossa maior tecnologia conquistada até hoje foi a máquina CNC, que funciona como impressora 3D. Mas a gente sempre está em busca de novas formas de construção da prancha, né? Seja uma novidade que estão usando no mundo do surf, seja um carbono que deu uma resistência, seja um novo tipo de bloco com um novo tipo de laminação. Então, a gente sempre fica nessa constante busca de tecnologia e claro que muito importante para a gente é ter esse feedback dos surfistas, dos atletas, dos shapers, para a gente sempre aprimorar a nossa produção de prancha. A personalização, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, ela é o nosso carro-chefe. Eu acho que é por isso que a gente existe, a gente está tão grande, porque a gente consegue colocar qualidade na personalização. A pessoa ela pode escolher o modelo de prancha que ela quer, na cor que ela quer, e isso tem que estar tudo muito bem especificado na ficha de produção da prancha para que ninguém erre nada, né? Nenhuma prancha sai praticamente igual a outra. Então é uma grande dificuldade com certeza, mas também é o nosso maior diferencial, produzir pranchas de surf personalizadas com qualidade. O marketing
marketing da empresa, ele é basicamente todo pautado em redes sociais. Temos um site também, mas a rede social ela alcança muito mais, né? A gente consegue a possibilidade de patrocinar, a gente consegue um post para poder chegar a mais pessoas, a gente consegue ter como se a gente conversasse com o nosso cliente de perto ali, né? Através de uma rede social, do Instagram. A gente consegue dar notícias através das redes sociais, do mundo do surf, a gente consegue pedir opiniões através das redes sociais. Então hoje, praticamente o nosso marketing, ele é quase todo 90% pautado em redes sociais, né? No caso o Instagram. E também, lógico, a gente trabalha muito com com pequenas ações dentro dos nossos amigos lojistas. Por exemplo, a gente coloca alguns materiais de merchandising dentro dessas lojas, como outdoors ou corner de produtos, né? A gente consegue colocar também. Mas, assim, o PDV nem chega perto dessas lojas, nem chega perto ao trabalho que a gente faz com redes sociais. Antigamente era muito diversão, né? A história era uma fuga da gente ir para o mar e praticar conseguir se equilibrar em cima daquilo ali, ser um pouco Jesus Cristo lá em cima da água ali, né? E ter todo esse processo da diversão, até que entrou esse mundo da competição, que hoje é muito profissional. O nosso esporte conseguiu chegar na Olimpíada, né? Graças a Deus, ganhamos essa valorização aí, essa supervalorização da nossa história. Esses meninos da nova geração brasileira de surf aí são os meninos que dominam o surf no mundo hoje. Dos últimos 10 títulos, se eu não estou enganado, vou te falar que acho que são 7 títulos nossos, brasileiro, construído com o primeiro veio com o Gabriel, depois veio o Adriano Mineiro, depois veio o Ítalo Ferreira e depois veio agora o Felipe Toledo. Então nós temos 4 campeões mundiais de alto nível e que inspirou toda uma geração que está chegando aí a 200 por hora para voar mais que todos aí. O circuito hoje mundial é de verdade um circuito brasileiro de surf ali contra os gringos, porque antes a gente era só coadjuvante, né? E hoje nós somos o primeiro pelotão da equipe ali. É o que o surfista brasileiro está fazendo hoje no surf, é o que o atleta dos outros países tem que buscar para eles poderem tentar ganhar da gente, porque no momento a gente é vencedor de verdade. O design das pranchas mudou muito nos últimos 20 anos aí, porque as pranchas eram grandes há 20 anos atrás, era uma geração que a gente surfava onda pequena com uma prancha maior. E aí esse maior vencedor de campeonato de surf do mundo, Kelly Slater, ele é um cara super inteligente, né? Para você ter 11 títulos mundiais, você já tem que ser super inteligente, é um excelente competidor, constrói as pranchas como poucas pessoas, e ele é um cara que foi fazendo muitos testes. E aí o que ele usa realmente dá uma tendência mundial, entendeu? Hoje, lógico, não é mais só ele que influencia isso, mas ele por um bom tempo ele foi a grande tendência mundial, antes dos meninos nossos brasileiros aí que agora estão fazendo essa new generation aí que é chamada de, como é o nome? Storm, Brazilian Storm, o nosso time é chamado. Então nós somos uma tempestade brasileira mesmo no mundo do surf e que hoje a gente influencia total nas tendências das pranchas, porque os meninos realmente têm uma performance, né, de alto nível, ganhando todos os títulos possíveis, competições e tudo que for aparecendo ali. Inclusive somos até campeão da Olimpíada que entrou, né? O Ítalo trouxe esse caneco para nossa casa. E aí agora vamos para cima aí no próximo aí para trazer mais um. Gente, essa é a parte do shape. Depois que a usinagem é feita, vem o próprio profissional que criou o arquivo, né?
ou treinado pelo profissional ali que criou o arquivo, ele vai finalizar a prancha, medir através dos gabaritos e ver se está tudo certinho. Esse processo é todo feito de forma manual. A prancha de surf ela é um produto extremamente artesanal, mas ele se une com uma tecnologia, né? Vem um bloco cru, o bloco ele tem mais ou menos o formato de uma prancha, mas não é uma prancha de surf. Só para facilitar assim a usinagem, ele tem mais ou menos o formato de uma prancha de surf. Esse bloco chega, o shaper, que é a pessoa que faz o design, ele tem um sistema ali 3D que ele faz todo o design da prancha, ele gabarita as medidas conforme vai aumentando, diminuindo, enfim, ele vai mexendo nisso. O shaper, ele vai lá, faz esse arquivo e esse arquivo tá lá em 3D. E isso o computador manda essa informação para a máquina de usinagem. Então é basicamente isso, a gente coloca um bloco onde tem um disco que fica rodando em movimentos de vai e volta e a partir daí ela vai sendo usinada e fica praticamente no formato final da prancha. Depois disso, o próprio shaper que fez esse arquivo, esse design, ele finaliza a prancha, termina de lixar e vê se está tudo certinho com relação à produção, com relação às medidas, tudo. Até nessas pranchas que são de shapers internacionais, tipo a Rust e a Chile, são nossos shapers daqui que fizeram treinamento com esses caras de fora para finalizar as pranchas deles aqui, entendeu? Então, eles veem todos esses gabaritos para ver se está tudo certinho. Terminou essa parte, vai para a parte de colocar os copinhos na prancha, né? É onde a gente coloca os copinhos de quilha. Esses copinhos, eles são sempre importados. A gente coloca os copinhos de quilha nas pranchas, que é para a gente poder colocar essas quilhas, ou barbatanas, como vocês queiram chamar. Depois desses copinhos, assim, ó, daí vai dar a opção do cliente. Se o cliente quer uma prancha branca, se o cliente quer uma prancha pintada, uma pintura personalizada, ou uma obra de arte na prancha, daí vai da criatividade do cliente, né? A gente ou pinta essa prancha ou coloca logo nessa prancha, né? E depois dessa etapa vem a laminação, que é onde é adicionada a resistência nessa prancha através da fibra de vidro com a resina. Fica extremamente duro. Duro, mas leve ao mesmo tempo. Então a gente coloca a fibra de vidro, a resina. Essa prancha vai ficar assim com um aspecto bem resistente. Depois vem mais alguns banhos de resina para trazer ainda mais resistência para essa prancha. E no final das contas vem o acabamento, que vem um profissional que lixa essa prancha para deixar ela num formato perfeitinho. Também volta lá com os gabaritos, ver se fica tudo certinho, medida, tudo e tal. E depois vem o último processo, que é o controle de qualidade, onde eles veem se está tudo certo mesmo, se os dados da encomenda é a mesma prancha que está sendo enviada. E depois ainda desse processo tem a embalagem, né? Que a embalagem também é uma etapa extremamente importante, porque essa prancha tem que chegar inteira até o destino final, principalmente quando é uma exportação. Então a gente embala ela com todas as proteções possíveis, bico, borda, rabeta, a gente deixa tudo bem certinho, a gente coloca isopor, plástico bolha dentro de uma caixa de papelão, a gente coloca uma sinalização de frágil nessa caixa e é isso. Os nossos planos futuros como empresa é produzir cada vez mais pranchas de qualidade e com certeza está bem melhor posicionada no mercado, não só no nacional, mas no mundial. A gente tem plena capacidade para fazer isso, a gente quer exportar cada vez mais, a gente quer fazer parcerias comerciais cada vez maiores e eu acho que é isso, assim, é sempre ampliar o mercado, né? Porque o produto de qualidade a gente já tem. Nossas pranchas, ao longo dos tempos aí, elas foram mudando a construção, né?
Antigamente a gente fazia uma prancha que realmente era muito resistente, por ela ter um custo um pouco alto e não era de tão fácil acesso. Então a prancha ela ganhava uma resistência maior, ela não era tão performance por ela ter esse peso extra. E aí como os materiais foram chegando aqui no Brasil para nós, como foi, né, o mundo foi ganhando essa globalização, ficou mais fácil de acontecer as coisas. Aí hoje a gente tem essa prancha super leve, super forte e que dá essa alta performance nas competições. E o pessoal do free surf também entra nesse pacote, né, que usa todas essas pranchas da alta performance, mas praticando isso daí por diversão, sem preocupação com resultado, né, só para ser feliz de verdade. A história de você fazer a prancha exatamente desenhada para o atleta, porque cada pessoa tem uma altura, cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem um tamanho do pé, cada pessoa tem uma habilidade totalmente diferente do outro. E aí no caso, a gente constrói a prancha para o seu nível, para o nível daquela pessoa que veio fazer o pedido da prancha. Se ela já é uma pessoa de alta performance, ela já vai saber me dar informações importantes para eu poder fazer a prancha dela. Quando as pessoas são iniciantes, ainda eles não têm a ideia. E aí é onde que eu construo a prancha realmente para um iniciante. Ele não vai ser uma prancha de performance, ela vai ser uma prancha para ele se equilibrar, para ele aprender a se deslizar na onda. E aí com o tempo ele vai ganhando habilidade, vai ganhando confiança e a gente vai mexendo com a prancha para que ele consiga fazer a evolução natural e chegar em manobras. Qualquer ação que a gente tem dentro da onda a gente chama de manobras, né? Como no skate, como no carro, como qualquer coisa. E aí o surf tem isso, a prancha de longboard, que é a prancha normalmente do start do surf, que é uma prancha super larga, super grande, que te dá uma estabilidade fantástica para tu poder ficar em pé na prancha. E aí depois com o tempo você vai diminuindo ela até que você consiga funcionar em cima de uma pequenininha. Essa questão das pranchas de surf ter entrado no mundo aquático mais foi quando também veio dos havaianos isso, essa prancha que você já sai em pé nela, que é o stand-up. E hoje em dia a gente tem uma quilha, uma prancha que ela anda só com a quilha, que é o foil. A gente constrói uma prancha super pequena, assim, 5 pés e 4, 5 e 5 no máximo, com uma forma totalmente nada performance, porque ela não toca na água, só para ter um equilíbrio mesmo. E o que funciona é a quilha, é uma mega quilha assim, e aí foram as evoluções aí para que as pessoas que não conseguem até se equilibrar na onda possam participar de ser surfista também, né? Porque você ficar em pé na prancha, rema ali, já é uma diversão. E quando tem uma ondinha pequenininha, já começa a pegar malandragem ali. A gente tem aqui na nossa praia uma escolinha de surf, que é a Praia da Pinheira. É uma onda muito perfeita, que é onde a gente chama de escolinha. Que ali é os primeiros passos das crianças, dos adultos que querem participar agora dessa vida aí. E ali é o começo de tudo pela facilidade, porque é rasinho, não oferece perigo. E o stand-up entrou ali, o longboard, toda essa prancha do foil que eu te falo. Então tá tudo ali a milhão ali, porque o surf fez todos esses equipamentos aquáticos chegarem mais próximo das pessoas, e mesmo eu não sendo eu ou a outra pessoa não sendo um surfista de performance, mas eu também participo da brincadeira, né? Eu trabalho da seguinte forma, eu não ponho nada disso na natureza, a gente vai super aproveitando tudo que der, a prancha quebrou no meio, a gente vai usar um pedacinho do meio dela lá para fazer um conserto, e o pedacinho da fibra que eu corto na hora de fazer o recorte do tamanho, da forma da prancha,
eu guardo toda essa fibra para que a gente faça os concertos e cedo para os meninos aqui em volta de casa que fazem os concertinhos ali. Então é muito poluente o nosso material, por isso a gente tem que usar ele 99,9% para que ele não seja descartado. E aí produzir o mínimo de lixo possível, né? Para que o nosso planeta já está super poluído, né? E vamos proteger um pouquinho. E essa filosofia, em todas as fábricas que eu passei pelo mundo, que eu trabalhei, eu sempre plantei essa filosofia nos donos das fábricas, para que a gente gerasse menos lixo, aproveitasse o máximo possível. Na Europa tem aqui no Brasil não é permitido, mas na Europa tem até uma máquina que ela limpa a acetona suja. A acetona, a gente usa muito acetona é o único diluente que limpa as luvas, que deixa tudo clean dentro da fábrica na hora da fabricação de prancha. E aqui no Brasil a gente não é permitido, né, por causa desse negócio de droga, confusão aí, e a gente não tem isso, então a gente desperdiça essa acetona muito boa, não tem o que fazer com ela, isso é um dos poluentes complicados, que não tem descarte, a gente compra um descarte, vem uma empresa especial para buscar esse descarte, para não ser colocado lá no aterro sanitário normalmente. E as grandes fábricas hoje em dia, no meu caso aqui, eu sou um ateliêzinho pequeno, né, de fazer prancha de surf, que me preocupo com isso. Mas hoje as fábricas grandes já são obrigadas a fazer esse trabalho, de contratarem uma empresa que cuida exatamente desse descarte poluente, para que não entre na natureza, para que seja reaproveitado, para que vire alguma outra coisa e não vá para o aterro. Oi pessoal, essa aqui é a Proilha Surf Shop, a loja oficial da fábrica Proilha Surfboards, e aqui a gente tem os mais diversos tipos de prancha, acessórios para a prática do esporte. Se vocês prestarem atenção, a gente tem toda uma gama de produtos que são necessários para a prática do esporte e do surf. E ali em cima também a gente tem umas confecções, bora lá? Bom, lá embaixo a gente tem a parte de acessórios para o surf e aqui a gente tem toda uma coleção completa de confecção dos nossos principais parceiros comerciais. Toda a nossa loja é disponibilizada em corner e cada produto está embaixo da sua marca. Aqui você encontra roupas de borracha, confecção, acessórios como bonés, carteiras e tudo mais. A gente aqui está na sala de usinagem, é onde o bloco entra de uma forma bem crua e sai praticamente usinado. Se vocês perceberem, a gente tem duas máquinas de usinagem aqui na Proilha e todo o comando é feito através desse computador e o processo que está acontecendo aqui na fábrica. Esse é o Everton, ele comanda essas duas máquinas e volta e meia ele tem que ir lá dentro, troca o shape. E aqui a gente sempre presta muita atenção nas EPIs, então ó, ele entrou lá, já tem que usar uma máscara, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E esse aqui é um bloco cru, o bloco ele entra dessa forma, né, e ele fica prontinho assim, ó, desse jeitinho. Agora a gente vai lá na sala de shape e dar uma olhada como é finalizado. Gente, essa é a parte do shape. Depois que a usinagem é feita, vem o próprio profissional que criou o arquivo, né? Ou treinado pelo profissional ali que criou o arquivo. Ele vai finalizar a prancha, medir através dos gabaritos e ver se está tudo certinho. Esse processo é todo feito de forma manual. A pintura é feita nessa sala aqui, ó. Oi, Ed. O nosso profissional, ele sempre faz as marcações ali com fita, ele utiliza fita, ele utiliza papel para isolar, de repente, uma parte da prancha ou não. E a pintura praticamente toda é feita com pistola, salvo alguns efeitos que ele precisa dar umas pinceladas assim, mas basicamente é uma pistola de tinta. E daí cada cliente escolhe o tipo de pintura que quer, né? A gente tem catálogo, às vezes algumas pinturas eles inventam na hora o que eles querem, daí a gente vê o que é possível fazer ou não, né? Tudo é conversado. Essa
prancha, ela já está pintada, os copinhos eles já estão colados. Vocês estão vendo aqui, se quiserem pegar aqui bem pertinho, esses copinhos eles já estão colados. Então vai uma fibra de vidro em cima desses copinhos para reforço e mais a fibra de vidro que vai na prancha. Esse aqui é o bloco tipo in natura pintado só. O lixador, ele tem que, assim, lixa um pouco, para, vê se fica bom, lixa mais um pouco, para. Por isso que a gente sempre, os lixadores que a gente tem, eles são extremamente experientes, porque se a pessoa lixa demais, a prancha fica fraca. Se a pessoa lixa de menos, a prancha fica pesada ou não sai a rebarbinha que fica da resina, né? E a prancha, ela sai lisinha assim, ó.